E você que é obreiro da casa do Senhor, você que tem um chamado de Deus, Deus um dia te convocou para anunciar o Evangelho. Deus tem, durante toda essa semana, me dado uma palavra, dizendo que Ele quer despertar os seus atalaias. Se você é um chamado, um escolhido para pregar o Evangelho, você é um portador da voz do Todo-Poderoso, embaixador de Cristo. E aqui na palavra de Deus, nós vemos aqui em Ezequiel 3, Deus diz que Ezequiel é chamado para ser atalaia, para ser portador da voz de Deus para o próprio povo de Deus, nessa ocasião para Israel. E Deus convida aquela nação ao arrependimento, mas para isso Ele usa a boca de um profeta. Você também quer ser esse profeta do Senhor, chamado para ser portador dessa poderosa voz? Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. O Senhor faz um alerta a Ezequiel. Ele diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e se tu não avisares, quando eu disser, não falando ao ímpio acerca do seu terrível caminho, para salvar a sua vida, se aquele ímpio morrer na sua maldade, o sangue dele estará sobre as suas mãos. O seu sangue requererei da sua mão. Então nós vemos a importância de um atalaia quando nós temos essa ordem de Deus e quando nós não praticamos o IGE, a palavra diz que nós temos o sangue dessas pessoas sobre as nossas mãos. Mas se nós avisamos o ímpio e ele não se convertendo de sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas nós livramos a nossa alma, porque nós ali entregamos a palavra de Deus. Nós cumprimos a ordem do Senhor. E se aquele ímpio morrer na sua maldade, a parte do atalaia já foi feita. E o Senhor me conectava com essa palavra também em Atos, dizendo que Paulo tinha um ministério onde pregava ali o poderoso Evangelho, anunciando Jesus, o Cristo que ressuscitou e que nos dá a vida eterna. E Paulo está aqui na igreja, Paulo está em Corinto e em Éfeso, e depois volta para Jerusalém e ele começa a pregar. E diz que na sinagoga ele disputava, convencia os judeus e os gregos. Mas a palavra diz que alguns estavam resistindo e blasfemando. Então Paulo diz: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E o que eu quero dizer com essa palavra? O Senhor me chamava a atenção para essa palavra. O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Sabe o que isso significa? Que o atalaia está cumprindo a sua missão. E que se ele não tivesse cumprido, o sangue desse povo estaria sobre a cabeça do atalaia, do portador da voz de Deus. Paulo continua o seu ministério e Deus diz a ele: não temas, mas fala e não te cales. Paulo diz que em visão o Senhor disse isso a ele: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Nessa palavra nós vemos o tamanho da missão de Paulo. Deus diz a Paulo: Paulo, através da sua vida eu vou alcançar uma cidade, portanto fale e não te cales. Então nessa palavra Deus está dizendo: fale e não te cales, porque tenho muito povo a ser alcançado pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. O Senhor quer alcançar um povo. Então fale e não te cales, essa é a palavra de hoje. E quando a palavra diz: o seu sangue não está sobre a nossa cabeça, isso quer dizer que a nossa missão está cumprida diante do Senhor. A nossa missão como atalaia está cumprida. Mais à frente, Paulo também diz, ele repete a mesma palavra. O Senhor me chamava a atenção mais uma vez para essa responsabilidade do atalaia de Deus. Aqui no capítulo 20, Paulo está se despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso. E ele diz para aqueles anciãos: olha, eu estive entre vocês, eu estive com vocês aqui, pregando a palavra por mais de 3 anos. E em todos esses anos, eu fiz o que deveria fazer. Eu passei todos esses anos te ensinando, eu passei esses anos ensinando, lembrando vocês, durante 3 anos, não cessei dia e noite de amoestar com lágrimas a cada um de vocês. Paulo passou todo aquele tempo discipulando aquela igreja. Paulo está se despedindo daquele povo, aqui em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. E com todo esse discurso de Paulo, nós observamos que Paulo, mais uma vez, ele cumpriu a sua missão. Mais uma vez ele disse: o seu sangue não está sobre a minha cabeça, as minhas mãos estão limpas, porque eu fiz o que tinha que fazer. Eu preguei o evangelho puro e verdadeiro. Isso diz Paulo nessa carta à igreja de Éfeso.
falando aqui aos irmãos, aos anciãos da igreja. E ele continua discussando a respeito da pureza do seu ministério, dizendo: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestido. E ele diz assim: mas e também ajudei muitos e fui muito ajudado por todos. E ele diz também uma palavra maravilhosa. Recordemos as palavras de Jesus Cristo, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como é gostoso anunciar a palavra de Deus. Nos sentimos nos doando, e é mais bem-aventurado e feliz aquele que se doa do que aquele que recebe, disse aqui nessa palavra. Então Paulo se põe de joelhos diante de todos, orando juntos, e se levantou um grande pranto entre todos eles. Lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijavam. Isso significa que aquele homem fez toda a diferença naquela comunidade. Isso significa que Paulo era querido, amado e tinha dado bom exemplo, bom testemunho de Cristo. Que nós sejamos assim também, os embaixadores de Deus. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, porque Paulo havia dito: certamente nunca mais verão o meu rosto, porque ele sabia, o Espírito Santo já revelava a ele a trajetória dele. Então, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, eles choravam muito e se entristeciam junto com Paulo. E acompanharam-no até o navio. Amém, querido? Fica com essa palavra. Você que é chamado de atalaia de Deus, ressuscita em ti essa palavra viva, aviva os dons que há em ti, usa a sua vida, usa a sua história, que Deus use a nossa vida, a nossa história, para alcançar muitos para o reino de Deus. Que seja avivado neste dia, seja despertado a pregar a poderosa palavra de Deus, para que o sangue de muitos não esteja sobre a nossa cabeça e que nossas mãos estejam limpas diante do Senhor. Desperta, igreja, desperta no Senhor para pregar a sua palavra e aproveitar todas as oportunidades.